prólogo terminou. Por 6 episódios, ficamos no espaço antes do tempo. O Logos eterno, a luz que não para, a glória dentro da tenda. Agora João abre a narrativa, e a primeira cena não é Jesus. É um interrogatório. Sacerdotes e levitas vêm de Jerusalém com uma pergunta que parece simples e não é. Quem és tu? 3 palavras, mas carregam por trás delas séculos de expectativa acumulada, estruturas de poder religiosas em alerta máximo e um sistema inteiro que precisa classificar o que está acontecendo no Jordão antes que fuja do seu controle. E a resposta de João Batista não é uma resposta. É uma série de negações que dizem mais sobre quem ele é do que qualquer afirmação poderia dizer. Existe um detalhe sobre essa passagem que a maioria dos leitores nota e não para pensar. João Batista estava batizando no Jordão. Pessoas estavam indo até ele, em número suficiente para que a notícia chegasse em Jerusalém e as lideranças religiosas achassem necessário enviar uma delegação oficial. Isso por si só é um dado político e social que precisa ser lido corretamente. No sistema religioso judaico do primeiro século, a autoridade sobre práticas rituais, incluindo qualquer forma de purificação ou batismo, pertencia ao templo e às suas estruturas sacerdotais. Um homem no deserto, batizando multidões sem autorização, sem credencial, sem vínculo institucional reconhecível. Isso não era apenas fenômeno espiritual. Era um desafio à ordem estabelecida. E a delegação que foi até João Batista não foi enviada por curiosidade teológica. Foi enviada para fazer o que qualquer estrutura de poder faz quando algo acontece fora dos seus limites: classificar, conter ou desacreditar. Quem és tu? Não é uma pergunta aberta, é uma solicitação de credencial. É um sistema perguntando: você tem autorização para existir? E a resposta de João Batista vai desmontar a pergunta antes de responder. O versículo 20 tem uma construção que João Evangelista usa deliberadamente e que em português soa repetitivo, mas em grego é uma estrutura retórica precisa. Kai homologesen, kai ouk ernesato, kai homologesen. E confessou e não negou, e confessou. 3 verbos para dizer uma coisa. Homologeu, confessar, declarar abertamente, afirmar publicamente. Arneomai, negar, recusar, rejeitar. João Evangelista está escrevendo com o cuidado de alguém que sabe que a afirmação que vem a seguir vai ser contestada. E quer deixar absolutamente claro que João Batista não tentou esquivar. Não foi ambíguo, não deixou espaço para interpretação alternativa. Confessou, e não negou, e confessou. O que ele confessou foi uma negação. Ouc eimi ego ho Christus. Não sou eu o Cristo. A primeira coisa que João Batista faz quando perguntado quem é dizer quem não é. Especificamente, diz que não é o Cristo, o que revela algo sobre a pergunta. Os que foram enviados de Jerusalém não estavam simplesmente perguntando o nome. Estavam perguntando se ele era o Messias esperado. A pergunta por trás da pergunta era: é você que vem? Chegou a hora? E João Batista responde: não sou eu. Depois da negação do Cristo, os interrogadores recalibram e tentam novamente. Elias Eisu? És tu Elias? Essa segunda pergunta revela a estrutura de expectativas messiânicas do período com mais precisão do que qualquer texto doutrinário poderia fazer. Malaquias 4:5 havia prometido: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No judaísmo do Segundo Templo, a expectativa do retorno de Elias estava tão enraizada que havia se tornado parte do protocolo escatológico. Elias viria antes do Messias para preparar o caminho.
ceder de Páscoa deixava uma cadeira vazia para Elias. A pergunta não era teológica abstrata. Era a verificação de se o calendário profético estava acontecendo. João Batista responde: Ouc eimi, não sou. Terceira pergunta: O profetes eisu? És tu o profeta? Essa referência aponta para Deuteronômio 18:15. Moisés profetizando um profeta por vir, semelhante a ele, que Deus levantaria. No período do Segundo Templo, havia expectativa de uma figura profética escatológica, distinta tanto do Messias quanto de Elias. Uma terceira categoria: João Batista. Ou não. 3 categorias de esperança milenar. 3 negativas diretas. E aqui, o texto revela algo sobre a natureza de quem João Batista era. Alguém que poderia, legitimamente, dentro do sistema de expectativas da época, ter deixado a ambiguidade aberta. Poderia ter dito, talvez, ou, quem sabe, e colhido os benefícios do status indefinido. Em vez disso, negação direta, sem espaço, 3 vezes. Pressionado pelos interrogadores. Quem és tu? Para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. João Batista finalmente oferece uma identificação positiva, e ela é notável pelo que não faz. Ego phone bontus entieremo. Eu sou uma voz que clama no deserto. João Batista está citando Isaías 43, a citação completa. Uma voz clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no deserto uma estrada para o nosso Deus. Observe o que João Batista escolheu como sua identidade. Não uma pessoa, mas uma phone, uma voz. Uma voz é definida inteiramente pelo que diz e por quem representa. Uma voz sem conteúdo não existe. Uma voz sem quem a enviou não tem autoridade. João Batista se define como função relacional. Existe em referência a outro, não em si mesmo. E isso contrasta diretamente com a postura dos interrogadores, que vieram com a lógica das estruturas institucionais. Quem te enviou? Qual é a sua credencial? A sua autorização vem de qual fonte reconhecida? João Batista responde que sua autoridade não vem de nenhuma fonte que o sistema religioso de Jerusalém poderia verificar ou validar. Vem de Isaías, do deserto, do Senhor cujo caminho ele está preparando. E então, a delegação muda de ângulo, porque a lógica institucional não consegue classificar o que João Batista está dizendo. Por que, pois, batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? A pergunta agora é: por que você age com autoridade se você não tem nenhuma das credenciais que reconhecemos como fontes de autoridade? A resposta final de João Batista no versículo 26-27 tem uma estrutura em 2 tempos que a maioria dos leitores passa sem notar atenção. Primeiro tempo: ego baptizo em rudate. Eu batizo em água. Afirmação simples, quase autodepreciativa. Reconhecimento explícito do limite do que ele faz. O batismo de João Batista não é o batismo definitivo. É preparação. Água, sinal externo. Apontamento. Segundo tempo. Mesos humon resteken, hon humeis, ouc oidate. No meio de vós está um que vós não conheceis. Esta é a frase mais perturbadora da passagem inteira. E ela é perturbadora precisamente porque João Batista está dizendo que os interrogadores de Jerusalém, os sacerdotes e levitas, os representantes oficiais do sistema religioso construído para reconhecer o Messias quando chegasse, já estão em presença do que procuram e não sabem. Resteken, está de pé, permanece, está presente, não virá, está agora, no meio de vós. Ouc oidate, não conheceis.
O mesmo diagnóstico do prólogo. O mundo que não o conheceu. Os seus que não o receberam. Agora, em carne e tempo real, na primeira cena narrativa do Evangelho, os enviados de Jerusalém para investigar um possível profeta estão em presença da pessoa que o profeta aponta. E não sabem, João Evangelista está construindo uma ironia que vai reverberar por todo o Evangelho. As pessoas com mais recursos para reconhecer são frequentemente as últimas a ver. Não por malícia necessariamente, por excesso de sistema, por excesso de categoria, por perguntas tão bem formuladas que só podem receber respostas que já existiam antes da pergunta ser feita. Deixa eu dizer o que eu acho que essa passagem está fazendo além da narrativa. João Evangelista poderia ter começado o Evangelho no versículo 19. Poderia ter pulado o prólogo e aberto com essa cena. Cronologicamente, funcionaria. Mas ele não fez isso. Ele passou 14 versículos te dizendo quem é o Logos antes de mostrar como o Logos chega ao mundo. E a razão está aqui, nessa cena. Porque se você chega no versículo 26 sem o prólogo, você ouve João Batista dizendo: "No meio de vós está alguém que não conheceis." E pensa, curioso, dramático. Onde está essa pessoa? Mas se você chegou no versículo 26 com o peso dos 14 versículos anteriores, com Enarken Hologos, com Sarx Egeneto, com Charim Anti-Charitos, então a frase de João Batista cai de forma completamente diferente. No meio de vós está alguém que não conheceis. O princípio organizador de toda a realidade, o que se fez carne e montou tenda, o que está cheio de graça e verdade, esse em pé, no meio, agora, nos versículos que vêm logo depois dessa cena. E os interrogadores foram embora sem saber disso. A pergunta que o texto deixa não é histórica. É: você já esteve tão ocupado com o sistema correto de perguntas que deixou passar o que as perguntas eram para encontrar? João Batista foi ao deserto. Não tinha credencial institucional. Não tinha vínculo com o templo. Não era reconhecido por nenhuma das estruturas que o sistema religioso de Jerusalém havia construído para validar a autoridade. E foi o único que sabia o que estava acontecendo, porque ele tinha clareza sobre uma única coisa, não sobre si mesmo, mas sobre aquele para quem apontava. No meio de vós está aquele que não conheceis. A pergunta que o sistema trouxe era: quem és tu? A resposta que João Batista deu, indiretamente, foi: a pergunta errada. Não é sobre quem eu sou, é sobre quem já está entre vós. E isso, essa capacidade de desviar o olhar de si mesmo para aquele que aponta, é o que João Evangelista está preservando como testemunho. Não o carisma de João Batista, a clareza sobre quem ele não era e sobre quem estava. Se você já esteve tão dentro de um sistema religioso que as perguntas certas do sistema te impediram de ver o que estava na sua frente, essa passagem foi escrita para você. Compartilha com alguém que confunde estar dentro do sistema correto com estar perto do que o sistema foi criado para apontar. No próximo episódio, João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A frase mais curta e mais densa que João Batista jamais disse. O que é um Cordeiro de Deus? E por que essa imagem específica mudava tudo para quem estava ouvindo?